Eu venho com uma alegria imensa aqui. Essa parece que vocês todos fazem falta ao meu coração no dia a dia. A gente se acostuma, é como fosse com a sociedade, né? Então, eu não sei aonde vai terminar. E eu fico feliz com esses relatos, porque é uma oportunidade que nos foi concedida. E nós não temos outro intuito a não ser de divulgar a doutrina espírita, e de repente a nossa imagem está andando pelo mundo, né? E essa é a parte boa da doutrina espírita. Então, às vezes eu venho meio confundido do tema que eu comentei nas últimas vezes, porque são 12 vindas aqui, e às vezes a gente diz as mesmas coisas, mas não é o intuito, é só para reforçar. A Beth hoje leu sobre o capítulo 10º, né? O capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo é o último das bem-aventuranças que Kardec, o codificador, colocou no Evangelho. A gente parte do quinto, ele então pôs bem-aventurados os aflitos. Depois do sexto, Cristo Consolador. O sétimo, diz ele assim, bem-aventurados os pobres de espírito. O oitavo, diz ele lá, que ele colocou, que são bem-aventurados os que têm puro os coração ou os corações. O nono, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o 10º, bem-aventurados os misericordiosos. Então, é uma ordem crescente, eu já comentei de outras vezes. Eu hoje tinha destacado sobre uma outra parte, mas nós vamos deixá-lo para uma outra oportunidade e vamos enfatizar a necessidade nossa do perdão novamente, né? Porque o capítulo 10, o 10º, né, na verdade, é o ponto alto, como alto foi o ponto que Jesus demonstrou à humanidade. Por último, ele deixou, como eu já comentei também, o perdão. Ele demonstrou que perdoar foi a última coisa que ele deixou. E foi um demonstrativo doloroso, né? É a ferro e fogo. Que o Senhor Jesus suportou é inconcebível. Então, quando a gente diz assim, o que ele suportou é inconcebível, porque os espíritos comentam que quem não sabe suportar as dificuldades da vida, os problemas da vida, não poderá servir. Não dá base. Se nós não suportarmos as adversidades da vida, conforme Jesus nos ensina, porque as adversidades da vida, quer elas sejam fora do relacionamento de fraternidade entre as pessoas, elas não são difíceis de serem superadas na área das finanças, na área médica, na área social. Mas quando se trata na área da fraternidade, em que se relacionam duas pessoas, esse é a parte mais difícil. Porque muitas vezes nós necessitamos então de relevar, renunciar e esquecer. E para nós é doloroso, porque nós não queremos tirar um ponto de vista de nós, supondo que quem tem que se abaixar ou quem tem que pedir perdão é o outro. Mas o que tiver mais entendimento é essa pessoa que deverá plantar. Mesmo que ela tenha todos os direitos a seu favor, a benefício dela, deverá ela então apresentar ou a indulgência ou o perdão. Na indulgência nós vamos dizer assim,
ele não sabe o que está fazendo. E no perdão nós vamos dizer, eu perdoo. Aí nós somos ofendidos, dolorosamente. Então, nessas duas situações, é que mantém em nós o equilíbrio que tanto nós procuramos. Nós temos visto alguém por aí, essas andanças, essas conversas nossas, pessoas que fazem todas as atividades previstas no campo de assistência social, de caridade, mas quando chega na hora de praticar o perdão ou ter indulgência, quer dizer, esquecer porque alguém nos prejudicou, porque ela não sabe fazer melhor, é difícil. E se nós apanharmos isso em forma de mágoa, de contrariedade, e depositar no nosso coração, arquivar no nosso pensamento, e nós temos todo dia, gente, aquilo não pode ter acontecido. Eu não podia ter passado isso. Meu Deus do céu, eu fui muito ofendido. E nós somos assim. É isso que desgasta todos nós. É isso que nos prejudica. É isso que tira o nosso sono, tira a nossa saúde, tira a nossa tranquilidade. Eu não sei se eu comentei, eu vou colocá-la novamente aqui. Então, existe hora que essas provas em que nós precisamos relevar a atitude alheia, nós precisamos respirar muito e simplesmente buscar força em Deus, porque em nós não achamos para esquecer. Diz que tinha um jovem e ele fora a um baile. Era um baile normal. E no meio do baile, ele se divertia com outros amigos e equivocadamente um outro jovem achou que ele estivesse rindo dele. E naquelas atitudes de discussão, falou, mas não estou fazendo nada, foi que você está fazendo. E o outro era muito forte, era um brutamonte, assim, de muita força física, foi e não teve piedade, já agrediu ele violentamente. A pancada, socos, e machucou, e o sangue desceu, e todo mundo falava assim, mas você não vai reagir? Mas ele olhou, então o porte físico dele, e o do outro que agredia ele, sem mais e sem menos, algum motivo, ele ficou, falou, se eu for enfrentá-lo, eu vou perder mais ainda, talvez até a própria vida. E ele se resignou, mas ele ficou com tanto ódio, como nós ficamos, às vezes, de um olhar, de uma palavra mal dada, de uma resposta mal concluída ou mal entendida, e ele ficou tão triste com aquilo, que ele colocou na intimidade dele, eu vou vingar. Porque se nós não soubermos esquecer, por mais doloroso, porque o nosso mestre, ele passou por isso e apenas usou um medicamento chamado silêncio. Então, ele olhou para o mestre e falou assim, isso não vai ficar assim, eu vou matá-lo, eu vou vingar, eu não vou levar de graça. E os amigos, todos sem muita qualidade, então incentivaram, não, mas você tem medo, você tem que fazer, aquilo, é um mau juízo e um mau pensamento. O jovem começou a arquitetar o plano de eliminar o agressor. Compraria uma arma, como que ele iria fazer, de que forma que ele iria fazer, e com isso ele achava que retiraria aquela mágoa, aquela dor de ter sido espancado indevidamente. E começou a arquitetar. O mal, como foi lido, para o mal nós temos 30 representantes, vamos supor. Para o bem, basta um espírito de luz. Ele sempre diz assim, perdoa. Os outros 30, em forma de rodízio, diz, vinga.
não perdoa, não esquece o ultraje. Então, é como nós ficássemos, de um lado, alguém atentando para que a gente faça, e do outro lado, alguém tentando desligar o mau pensamento. Um atenta e o outro tenta com que a gente não faça o mal. E esse jovem, ele tinha um amigo que era espírita. E o amigo espírita começou a perceber a mudança dele. A gente, quando está com o mal, com o ódio, a nossa face, ela fica carrancuda. Não há assim, nenhum tipo de alegria, de riso, nada penetra. Parece que nem o sol. E o jovem amigo começou a perceber essa dificuldade, porque a progressão do mal, ela é geométrica, ela multiplica numa velocidade incrível. A gente cria cada plano, quando nós estamos assim no mal, que a gente fala, nossa, mas como que eu pensei tudo isso? E no bem, ele é mais devagar, ele é lento, porque ele tem base, o mal não tem. Nós só vamos saber do mal depois que a gente praticar o erro. Aí nós vamos saber o que é o mal ou a maldade em nossa volta. E esse jovem foi convidado por esse amigo para ir a um centro espírita que frequentava. Falou, vamos lá, você anda muito chateado, você... Não, eu não quero saber de nada. Não, mas vamos porque lá será muito bom. E aí, até que um dia ele foi. E havia um senhor na tribuna e convidou a todos que orassem, fizeram uma prece. E aquele homem discorreu sobre a paz, numa tranquilidade, como quem vivia mesmo a paz. Transmitiu a todos, e o jovem, que estava agredido, magoado, com ódio, ele sentado, ele olhava aquilo, ele não entendia. A cabeça dele era um transtorno, um trampolim de pensamentos ruins. Mas ele imediatamente começou a sentir uma tranquilidade, como se fosse no peito dele. Alguma coisa desanuviava. Terminada a palestra, entraram para a sala de passe, tomou aquele passe e ele recebeu muito benefício. Saiu tranquilo e o amigo falou assim, você gostou? Mais ou menos. Porque o mal, quando se vincula ao ódio, ele tem uma raiz profunda. E para tirar o mal de nós, nós temos que fazer um esforço continuado de superação a nós mesmos. Um esforço muito grande. Porque ele volta insistentemente. É como uma febre intermitente. E não tem jeito. E ele começou uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, e começou a frequentar. E começou a sentir um certo alívio. Mas o pensamento original dele era de vingar. Não, eu vou vingar. Não posso esquecer o que eu sofri de humilhação, de vergonha, de dor e fiquei machucado. Pois bem, um certo dia foi um palestrante e fez umas anotações na lousa. Acho que não tem isso aqui não. Não, senhor? Não, tá. Você está vendo? Você não vai ver nada na cabeça? Perguntei para você. Aí, o palestrante falou assim, hoje nós vamos falar sobre o bem, onde a gente entra no perdão. Muitas pessoas imaginam, quando ele está no mal, que Deus não existe. Que nem olha, porque como é que deixa uma criatura numa situação dessa? Bate num aqui, bate no outro ali, agride um aqui, machuca o outro ali, como pode? Aí o palestrante falou assim, eu vou fazer uma colocação aqui, quem quiser depois, anota ele para cá, porque é muito bom. Eu achei isso numa obra fantástica de amor e que rende muito benefício e muita paz a quem tem os corações atordoados com o mal e a vindita do ódio.
E ele pôs assim: primeiro, a justiça real vem de Deus. Segundo, ninguém precisa vingar-se. Terceiro, mesmo ofendido, perdoa e faça o bem. Quarto, a corrigenda do ofensor pode dar-se em tempo bem rápido. Ele olhou aquilo e falou assim: isso foi feito para mim. Pegou, anotou e ele leu: a justiça real vem de Deus. E ele pensava: mas como que Deus faz a justiça? Eu não estou vendo esse rapaz sofrer, eu não vejo ele padecer, o que eu sofri não está sofrendo. E quando ele começou a pensar que ninguém precisa vingar-se, ele falou assim: se a gente não precisa vingar, Deus deve ter um dispositivo que ele age a fim de neutralizar aqueles que são maus. Pensava ele. Mas todos esses pensamentos não eram dele, era de um anjo, vamos dizer, que assessorava ele dia e noite para tirar aquele pesadelo que ele carregava de vingança. Porque quando nós vingamos, está feito. Assim que a gente vinga, nós tiramos a mágoa e colocamos o remorso. E não tem mais saída. Se o remorso nos alcançar, só Deus depois para nos ajudar. O Espírito de Emmanuel diz assim: mais vale nós carregarmos 1 tonelada de sacrifício a ter ou possuir 1 grama de remorso no coração. E é verdade. Aí, esse jovem, depois que ele ficou lendo que precisava esquecer, mesmo ferido, aí no outro dia ele está andando numa rua, ao agressor dele, à prova, ao teste novamente. Imediatamente, aquele que ofendeu e o ofendido, a tendência é de se desviar, né? Para uma calçada para a outra. E ele pensou: se a justiça real é de Deus, eu não vou mudar de calçada, não vou demonstrar que eu seja fraco, vou demonstrar a força do que eu estou aprendendo lá na casa espírita. E foi caminhando. O agressor dele passou por ele assim, intimidando no olhar novamente, como dizia assim: você não vai reagir? Você não quer me enfrentar? Porque ele havia dito algumas palavras que ele faria tudo isso. E foram caminhando. Aquilo ele ficou lívido, né? Quer dizer, sem cor. Para não falar que ficou amarelo, ele fala lívido, né? Ele perdeu a cor, a força, o sangue parece que desceu tudo para os pés. Ele caminhou com muita dificuldade, aquele tormento na cabeça ele foi. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 quinzena. Ele se deparava sempre com esse agressor dele. E ele baixava os olhos e o outro, cara. Passou mais uns dias, ele não viu a pessoa. E um dia estava passando um féretro, né? Alguém que tinha falecido. Um cortejo, várias pessoas junto, alguém chorando, e que se dirigia ao cemitério. E ele perguntou: quem faleceu? Alguém falou assim: aquele que te bateu é que morreu ontem. Acha? O que aconteceu com ele? Um escorpião ferrou ele no pé e ele morreu. Que diferente. A justiça de Deus se dá desse jeito. Deus olha e fala assim: se esse é meu filho, porque Deus não trata aquele agressor como um inimigo, um homem mau.
Simplesmente assim, se esse meu filho ficar aí, ele vai contribuir com mais sofrimento para ele e para muitas pessoas. Então, às vezes, uma coisa fortuita, circunstancial, um escorpião faz tudo isso. Faz a vontade de Deus. E se ele tivesse feito? E se ele tivesse vingado no primeiro momento? Ele teria mandado esse jovem alguns dias antes para o além, mas ele teria infringido a lei de Deus. Toda vez que nós infringimos a lei de Deus, nós depositamos na nossa consciência insegurança, intranquilidade e perdemos a paz. Alguém já me disse assim: eu faço tudo na vida, mas não quero perder a minha paz. Foi por isso que o Senhor Jesus, lá há 2000, dizia assim: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não só vou lá dou, como o mundo a dá também. Então tem duas paz, espécie de paz. A que vem de Jesus é quando nós carregamos o nosso coração dentro da retidão que Ele nos propôs viver. Ou a paz do mundo. Nós não importamos com o que vem depois, o que virá depois, e a gente, para o mundo, passa como um forte que não deixou passar nada de graça. Não levou nenhum desaforo para fora. Também Deus não questiona. Mas lá na frente, essas duas pessoas, as que procuram a paz do Senhor Jesus e os que querem a paz do mundo, terão tratamento diferenciados consigo. Um terá tranquilidade, e ao longo do tempo, as agressões, as ofensas, as mágoas, elas passam. Lá na frente, passado do tempo, fala assim: aquela época, deixa, já passou, acabou. Mas se a gente vingar, se a gente tirar recibo do mal, nós não temos responsabilidade. A mãe do André Luiz, por exemplo, foi uma mulher espetacular. E o pai do André Luiz, do livro Boa Nova, Nosso Lar, eles contam no final do livro. É uma obra extraordinária. A mãe do André Luiz chega até ele e diz assim: meu filho, eu vim fazer uma visita de última hora para você. Como assim? Já faz tempo que a senhora não me visita. A mãe de André Luiz vivia, por ela ter sido simplesmente uma mulher amante da verdade, do bem, amiga de todos e sempre correta na vida, desempenhando a função de mulher dentro do gabarito que Deus manda. Ela conquistou um lugar extraordinário. O marido dela e o filho não. E ele dizia assim: mas por que a senhora veio se despedir de mim? Porque eu preciso ajudar o seu pai. Mas a senhora vai sofrer de novo com ele? Não há outro remédio. Eu preciso. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho todas as possibilidades de trabalhar pela melhoria de todos. Ele perguntou: e o que a senhora vai fazer? Eu vou reencarnar novamente. O seu pai já seguiu. Porque o pai do André Luiz, ele tinha cometido um engano na vida, como muita gente se engana. Ele era um homem dentro de casa correto, mas quando saía de casa, ele tinha umas atitudes que não eram corretas. E das atitudes incorretas que ele teve, ele se juntou em forma assim, tipo amorosa, com duas mulheres. Quando ele desencarnou, as duas foram procurar no além e atraíram ele para as trevas.
naquela novela A Viagem, lá no Rio, deu um demonstrativo disso. E ele queria sair, fugir delas, dessas duas, que foram as suas namoradas extemporâneas, fora do casamento, como um tipo de aventura que não se deve fazer. E ele ficou preso. Ele queria correr delas, mas elas falavam: você não vai sair, você é nosso. E ele ficou muitos anos num lugar chamado Trevas. Quem quiser ler o livro vai saber o que ele padeceu. E um dia elas deram uma descuidada e ele fugiu, e elas não localizaram ele. E os benfeitores, através da mãe de André Luiz, juntaram ele e já providenciaram rapidamente um novo corpo. Ele viria a ser homem novamente, homens de negócio, e a mulher seria a mulher que ficou sabendo das traições dele. Só que ela não vingou. O que ela fez? Por amor a Deus, amor a si próprio, ele disse assim: eu vou voltar, meu filho, é uma temporada rápida, e eu serei mãe das duas namoradas do teu pai. Vou reequilibrá-las no bem e no amor. Mãe, mas é meu dever. Lá na frente nós juntaremos todos novamente e auxiliarei essas duas infelizes. Olha o tratamento que ela deu. Porque quem tem amor e não tem ódio nunca fala um nome errado. Fala assim: infelizes. E realmente as duas nasceram gêmeas e vieram para dar muito trabalho, porque o que é pai hoje havia feito delas jovens desencaminhadas do bem, que alteraram o seu comportamento moral e nessa vida dava muito trabalho aos pais. E quando a mãe do André Luiz saía e despedia dele para a reencarnação, dizia ele assim: meu filho, nunca peça recibo do mal para o mal. Nunca. Nunca crie adversários. Por isso é que é vantajoso perdoar, esquecer e ser indulgente. Ainda esses dias eu vi um senhor assim, do meu lado, assim, de amizade, e vi ele meio alterado, sabe? Ele andando, andador, a língua dele um pouco presa na boca. E eu não quis perguntar, porque não faz bem. Até falta de caridade a gente chegar numa pessoa que devia com saúde, e isso também faz parte do perdão. Olhei para ele: como vai? Tudo bem, faz tempo que eu não te vi. Qualquer hora nós vamos conversar. Mas eu procurei a filha dele. E a filha dele, eu perguntei: fulano, o que aconteceu com o seu pai, seu Antenor? Seu Antenor Pérola, o nome dele é esse, né? É bonito. Ô Toninho, uma adversidade terrível. Mas o que aconteceu com ele? Sabe, ele fez a doação dos bens para todos nós. Só que meus outros 4 irmãos desapareceram. Nunca mais procuraram nós. Só ficou eu. E ele está muito indignado com isso. Chora demais. E acabou dando 2 AVC nele. E isso também está incluso por Santo Agostinho, que fala assim: ingratidão dos filhos, laços de família. É uma lição cumprida. Tem Bete do assim seja. Então, Santo Agostinho fala que uma das coisas mais horrorosas que pode haver é ingratidão dos filhos para com. Tem muitos pais que não quer nada na geladeira, nada na despensa, não quer roupa, não quer joia.
que é atenção. Dia das Mães, não precisa levar presente, não. Aliás, é tão bonito que as mães escrevem: vem aqui, eu quero te abraçar. Que é doloroso, é isso tudo. É um dos grandes males. E tem pai que não sabe esquecer isso. E fica todo dia, os meus filhos. Mas esses filhos que estão plantando essa desídia no coração dos pais, eles talvez foram desviados pelo pai. E o pai tem que perdoar e dizer assim: Deus Todo-Poderoso, eu sei que eu devo ter falhado. Santo Agostinho que ensina isso. Porque existem filhos que as dores piores é as que se dão dentro do lar. Existem pais que teriam que ter coragem de chegar no filho e falar assim: ó, vem cá, um de nós dois aqui é inimigo. Nós somos inimigos. E Deus nos fez pai e filho, ou filho e pai, para nós acertarmos os nossos erros passados. E Jesus prometeu que quem quiser fazer essa tarefa, ela não pesa, ela é leve, é um jugo leve. É só você falar assim: eu vou tolerar. Não é porque é meu filho, mas é preciso tolerar o que é meu filho, o que não é meu filho. Porque Jesus, no certo dia, disse assim: estarei convosco até o final dos séculos. A gente fala, mas séculos é contagem de tempo. Talvez vai chegar a um tempo que nós seremos todos criaturas boas e amando uns aos outros como Jesus pediu. E um dia, um senhor, um jovem, leu essa frase e falou assim: estarei convosco até o final dos séculos. E esse jovem, ele é movido de uma curiosidade maior, saiu procurando aonde se encontrava o Mestre Jesus. E primeiramente, ele entrou, era numa nave, assim, que se tinha uma reunião em nome de Jesus, muito grande. Ele olhou as pessoas que cantavam hinos maravilhosos, todo muito calmo, e enalteciam a Jesus e tudo mais. Olhavam, ele olhou, procurou e não encontrou Jesus. Via que homens e mulheres ficavam ajoelhados, genuflexos, elevavam os pensamentos como estivessem chegando ao céu, mas ele procurou naquele templo enorme e não encontrou Jesus. Jesus não está aqui. Eu queria encontrar Jesus. Ele olhou tudo em volta e não achou. Saiu dali, andou mais alguns quarteirões, uma distância razoável, e de repente ele viu uma nova casa que pregava o nome de Jesus. Entrou, era muito bonita. No púlpito, o sacerdote dizia coisas maravilhosas, os homens, as mulheres, folheavam livros maravilhosos, eles bem postos, e as pessoas convictas, concentradas naquela lição, e no que se falava do púlpito através do sacerdote, todo mundo achava muito lindo. E ele procurou Jesus entre todas as pessoas e não encontrou. Andou para mais um templo, entrou, falavam de Jesus, mas não encontrou. E aí ele foi saindo, andou mais um pouco triste, falou: mas aonde que eu vou encontrar Jesus? De repente ele ouviu um gemido e viu uma criança jogada na sarjeta. Se o maior abandonado, como nós dizemos aqui, os pais, né, é ruim, o menor abandonado, pior, porque não tem direção, não tem força e não tem quem o proteja. E ele viu aquela criança, olhou em volta, ver se tinha alguém que viria, algum pai, mãe, algum responsável, e aquela criança jogada
madeira sarjeta toda suja, trêmula, de frio, desnuda praticamente, ele imediatamente retirou de si o agasalho e aconchegou aquela criança que não sabia quem era, toda suja, toda maltratada, maltrapilha, e que denotava fome, chorava. Ele trouxe ao peito com toda a força, olhou e em volta ninguém, e aconchegou, e de repente um clarão se fez, apareceu o Senhor Jesus à frente dele. Ele diz assim, o Senhor Jesus: eu havia dito que estaria entre todos vós por todos os séculos, mas ficarei no coração daqueles que amam e perdoam o seu próximo. Ele olhou e quis segurar Jesus próximo. Naquela névoa, Jesus saiu falando novamente: mas irei morar no coração daqueles que praticam o bem e o amor. Ninguém se arrependerá de fazer o bem. Pelo contrário, terá vida longa, terá saúde, terá paz, saberá contornar todas as dificuldades que advier do caminho, porque o guia maior, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, estará sempre nos orientando. Fala no meu nome, fala no bem, ajude a todos. O perdão é o que há de mais vantajoso, é o melhor medicamento para todos os nossos males. Não teremos jamais fadiga, cansaço por nada nesse mundo. E nós iremos superar pouco a pouco as nossas vigilâncias, as nossas fraquezas. Muitas pessoas perdem a vida procurando as coisas para ser feliz. Um perde nas paixões, outros perdem na materialidade, outros perdem nas aventuras, enfim, cada um perde. Mas nós temos que colocar em mente o que o Senhor Jesus disse: todo aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, não receberá às vezes muito aqui na terra, mas ganhará a vida eterna. Eu tenho visto e ouvido muita gente se perder por ódio, por bagatelas, coisas pequenas, coisas que não vai levar a nada. Eu tenho visto muitas pessoas se perderem nos vícios, e eles são de uma gama muito enorme. Poucos sabem resistir aos ataques. Foi por isso que o Senhor Jesus, em nos ajudando, disse mais: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu enviarei em nome de meu Pai o Consolador para ficar eternamente conosco. Esse Consolador, na medida em que a gente propaga pela palavra e pratica nas ações o que o Senhor Jesus nos ensina, nós, na realidade, teremos pouco a pouco os bons espíritos nos auxiliando. É o que nos interessa. Ainda comentando com o casal de amigos que vieram comigo, a Gisele e o Cal, eu disse a eles o seguinte: nós temos que fazer tudo na vida para não perder a proteção dos bons espíritos. Foi o que o Chico respondeu a primeira vez ao espírito de Emmanuel, que lhe apareceu e disse assim: você tem uma missão enorme aqui na Terra, desenvolver o bem e o amor entre todos. É a parte final do Consolador prometido, a doutrina espírita explicada em minúcias. Você precisa, se você quiser, trabalhar, e o trabalho é enorme. E o Chico
assim, e o que eu tenho que fazer? É aquela frase séria que todos nós já sabemos. Diz assim, você tem que se deter em praticar 3 coisas. Quais são elas? Quem se lembra? O que o Emmanuel falou para lá? Disciplina. Olha lá, falaram, gente. Você tem que ter disciplina. Disciplina e disciplina. E a segunda? Disciplina. A terceira? Quer dizer, faça tudo do mesmo jeito. O Chico não respondeu se queria ou não. Ele disse assim, apenas: eu aceito, desde que os bons espíritos não me abandonam. A pior coisa da vida é ser abandonado. Mas, desde que fiquemos com ele, não teremos a turma do saudade, solidão, solidade. Não teremos nada disso. Porque teremos um bom espírito todo dia nos ajudando, levantando, dizendo assim: obrigado, Senhor. Estou de pé quando muitas pessoas não conseguem. Preciso desvendar o mundo do bem. Auxilia-me, Senhor, para que eu não me perca diante do mal que poderá tentar tirar-me do caminho do bem. Seja feita, Senhor Jesus, a sua vontade e a de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso.